Eu queria relatar aqui um pouco dessa história, de como que eu comecei a carregar essa tocha. Eu vinha de uma busca incansável de conhecimento, mas quando eu cheguei em Dáquila, eu tive minha primeira experiência com um amigo, parceiro das estrelas, que muitos conhecem, o Bill, e ele disse: você tem um compromisso importante, você tem que realizar a unificação das linhas de pensamento e do conhecimento da humanidade. Naquele momento eu fiquei surpreso, porque ele estava acessando a frequência de uma programação do passado, e que eu deveria retomar esse trabalho que já havia sido iniciado há algumas centenas de anos atrás, na Idade Média, na época de Cristo, em outros períodos também. Tudo isso a gente vai falar hoje, mais para o final da live, então fique até o final, para você não perder essa história e essas conexões, né? E ele disse: a partir de hoje, comece a carregar uma tocha em todos os trabalhos que você for fazer. Leve uma tocha e acenda o fogo. E participe do grupo da Joana Dark. É um grupo específico em Dáquila. Na hora eu não entendi nada, né? Eu falei, gente, mas o que tem a ver tudo isso? Joana Dark, a tocha, fogo, unificação das linhas de pensamento, compromisso. Isso foi em 2011 para 2012. Já tem um tempinho, né? De lá para cá, eu venho realizando vários treinamentos. Para quem não conhece, em Dáquila nós temos vários treinamentos energéticos, desenvolvimentos, tarefas, nos vórtices de energia. E quantas caminhadas eu tive que fazer com essa tocha, quantas voltas, né, que a gente fala, andando quilômetros, carregando essa tocha, à noite, de madrugada, de dia, no calor, tendo que fazer esse percurso com um simbolismo muito interessante, que na verdade estava sendo trabalhado ali toda essa frequência da consciência que a humanidade precisa despertar. E ele dizia: um dia essa ferramenta de trabalho, que é a tocha, que todos vocês estão carregando, e muitas descendentes, inclusive, geneticamente, da linhagem genética e vibratória também, da Joana d'Arc e Maria Madalena, tem relação com esta frequência e este compromisso da tocha, que também tem conexão com todo o trabalho realizado por Cristo na época. Os apóstolos, as apóstolas, todo esse legado que foi deixado no passado. E todos nós estamos relacionados a isso. Então esse simbolismo da tocha, ele vem como um resgate de um dos compromissos mais importantes que os dimensionais, os diferentes têm hoje na Terra, que é justamente trazer de volta a luz, o conhecimento, a dignidade para a população. Nosso amigo Bill sempre perguntava o que significa a tocha. Ele pedia para a gente acender, né, a tocha durante vários trabalhos e atividades em Dáquila, fazer várias caminhadas, como eu disse, e às vezes ele aparecia para uma live com a gente, né, e a gente tinha que acender a tocha. Ele perguntava: o que significa a tocha? É a charada. E ele pedia a tocha para ele. Eu quero essa tocha. Eu quero tudo que vocês possam imaginar na Terra. O mais importante é a tocha. A gente ficava assim, gente, mas por que ele está falando isso? Aí ele dizia: me deem essa tocha, eu compro essa tocha. Quanto que vocês cobram por essa tocha? E ele ficava fazendo isso com a gente, brincando. E no final E a tinha um gente não detalhe, né? A tocha não podia apagar de jeito nenhum. Todo podia. mundo que carregou a tocha tem uma história para contar da tocha que não podia se apagar, mesmo que ventasse, mesmo que chovesse, né? Sim. E ele tentava negociar essa tocha com a gente, ele queria, né, pegar essa tocha para ele. Inclusive, algumas pessoas levaram a tocha até ele, tiveram esse cara a cara, a Nilza e outras pessoas tiveram esse momento, né, esse momento mágico que eu chamo de estar em parceria com as 49 raças, com nossos amigos das estrelas, e nesse simbolismo da tocha. Por que ele trabalhou algumas pessoas para que levasse essa luz para a humanidade? Inclusive, ele disse que no passado os apóstolos carregavam, entre aspas, uma tocha do conhecimento, uma luz,
e eles iam na frente preparar a chegada de Cristo. Em alguns vilarejos, em algumas cidades, eles comentavam que ia chegar um cara diferente, com habilidades, que ia falar muitas coisas interessantes, e esse grupo, eles sempre anunciavam a Boa Nova, e tinha todo esse simbolismo por trás. Qual a relação desta frequência, desse grupo que trabalhava lá atrás, levando a Boa Nova, propagando, unificando, preparando a chegada de Cristo, com este momento atual? Por que que muitos estão despertando, estão sendo preparados, treinados para estabelecer novamente essa parceria com eles, e agora a humanidade está despertando mais uma vez dentro da caverna e percebendo que existe uma luz, não no início do túnel, no final do túnel, mas no início do túnel, né? Ou não dentro da caverna, mas também fora da caverna. Então, nós estamos trabalhando para justamente trazer de volta o conhecimento que foi deturpado pelas lideranças mundiais, por aqueles que sabiam da verdade e não queriam que a humanidade acordasse, saísse da caverna. Então agora, a luz que nós estamos carregando, cada um de nós, não sou eu, vocês, somos todos nós, os portadores da luz. As pessoas vão falar, nossa, ele está falando então de Lúcifer, o portador da luz? Será que eles estão falando do diabo? Porque Lúcifer era o portador da luz. Quem seria ele, né? Será mesmo que esse personagem é tudo isso que nos ensinaram? Então vamos refletir um pouco sobre essa trajetória da humanidade. O que aconteceu durante todo esse movimento de guerras santas, movimentos sociopolíticos, de manipulação da história, da ciência, nas religiões, até chegar na última descendente de linhagem das Amazonas, que fez uma grande diferença na Terra, que foi Joana d'Arc, que também tem conexão com Maria Madalena, e que fez um trabalho maravilhoso para justamente levar a luz do conhecimento e a unificação para a humanidade. E foi muito mal compreendida até hoje. Sim. Então nós vamos resgatar essa verdade.